Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como vocês passaram a semana? Estudaram a lição? Espero que vocês estejam bem e que tudo esteja bem na paz do Senhor Jesus, tá bom? Hoje vamos para mais uma lição, né? Que hoje a lição é de número 6 e a gente vai falar sobre o dom de operar maravilhas. Olha que legal! A lição de hoje ela encontra-se em 1 Coríntios 12 ao 10, do capítulo 12 ao verso 10, Atos capítulo 20, verso 9 ao 12. O nosso texto base é: os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo e os seguidores de Jesus. Se reuniam no alpendre de Salomão. O que é alpendre, tia Fernanda? Eu pesquisei aqui para vocês, ó, e alpendre quer dizer cobertura que passa por cima da porta, ou varanda coberta, pátio coberto, galpão. É algo assim que não é a casa de vocês, é tipo um lugar separado para algo, mas que não é casa. Então isso é alpendre. Desculpa. Alpendre mesmo, acertei. Então, aí quer dizer assim, ó, que os milagres é como a prova da presença do reino de Deus. Então, assim, ó, é a prova de que o Senhor ainda está conosco, que o Senhor está com a gente. Por isso os milagres acontecem. E eu vejo assim, como o dom de maravilhas e o dom de milagres, ele tem uma diferença. O milagre é, por exemplo, a cura que acontece de alguma enfermidade na nossa casa, que foi constatado pelo médico, e de repente Deus, sua infinita misericórdia, ele abençoa e a gente é curado. Então isso é um milagre. Agora, o dom de maravilhas é algo que acontece que é, além de ser sobrenatural, que o milagre também é sobrenatural, o dom de maravilhas é algo que acontece assim que move a natureza, que move algo além da nossa imaginação. Por exemplo, quando Moisés estava à beira do Mar Vermelho e ele orou e Deus abriu o Mar Vermelho, fez uma rua entre as águas para que o povo viesse a passar. Então, isso é algo maravilhoso, extraordinário e envolve a natureza. Está além da nossa imaginação. Então, é algo muito, 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 muito grande, né? Então, aí também tem um que eu gostaria de comentar com vocês, é quando Jesus ressuscitou Lázaro, que foi assim algo extraordinário. Também não estava nas mãos e foi algo além da nossa imaginação. Porque assim, em São João, capítulo 11, 39, está escrito assim, ó: tirai a pedra. Aí Marta responde para Jesus assim, ó: Senhor, já cheira mal, porque já era de 4 dias. Já é de 4 dias. O morto já estava em decomposição. Olha só. Até a medicina tem alguns relatos assim que fala que tem uma doença que até tem relato assim de 36 horas, 24 horas. No máximo assim que eu já vi foi 36 horas que a pessoa ela fica desacordada, que ela fica que todos os órgãos dela ele paralisa e fica em torno de 36 horas sem se mover, sem respirar. Então, isso é um relato da ciência, que existe uma doença que faz isso com as pessoas. Só que Jesus, quando ele realizou o milagre de Lázaro, ele já estava morto há 4 dias. Então, tipo assim, ele surpreendeu todos. Isso não existe nenhum relato de que a pessoa tenha ficado, por causa dessa doença que eu falei, no mínimo 2 dias, né? Mesmo que se ela tivesse ficado desacordada por 2 dias, teria consequências gravíssimas, porque o cérebro já não responderia mais, teriam sequelas bem graves.
Então, assim, Jesus, ele foi além. Foi por 4 dias que Lázaro tinha morrido e Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. Olha que interessante, olha que bênção, né? Então a gente vê que Jesus, o milagre de maravilha que ele fez, também pode ser chamado a ressurreição de Lázaro, né? Foi muito, uma coisa assim inimaginável. Aí vamos lá agora para a revista Conhecendo Mais de Deus. O relacionamento de Deus com os homens sempre esteve marcado por inúmeros atos admiráveis. No Antigo Testamento, Deus abriu o Mar Vermelho, né, como eu expliquei para vocês ali um pouquinho antes. Fez um machado flutuar, isso também. Ressuscitou mortos, fez cair maná do céu, tornou a água amarga em doce. E no Novo Testamento, os milagres continuaram presentes no ministério de Jesus. Olha só, aconteceu no Antigo Testamento e também continua acontecendo no Novo Testamento. No Novo Testamento, os milagres continuaram presentes no ministério de Jesus. Os mortos ressuscitaram, Pedro andou sobre as águas, Jesus alimentou uma multidão, transformou a água em vinho. Ainda no Novo Testamento, os milagres continuaram acompanhando a igreja. Náufragos foram salvos de forma surpreendentes, as portas das prisões se abriram miraculosamente e mortos tornaram a ressuscitar. E assim, ó, tá escrito assim, em Marcos, capítulo 16, 17. Tudo isso que eu tô falando para vocês, se vocês olharem na revista, vai ter uma referência bíblica. Então, vocês podem estar buscando aí na Bíblia onde tá escrito, tá? Para vocês acompanharem. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Em Marcos, capítulo 16, versículo 17. Aos que crerem, será dado o poder de fazer estes milagres. Então, Jesus fazia milagres. Hoje em dia é possível fazer milagres? Deus usar a minha vida e a sua vida para fazer milagres? Sim, com certeza é possível, né? E por isso continuam sendo experimentados até hoje pelo povo de Deus. Até hoje. Tá dizendo aqui, viu? Então, com certeza, até hoje a gente pode ver os milagres de Deus. Para que esses sinais continuassem acontecendo, Deus agraciou algumas pessoas na igreja com o dom de operar maravilhas. Então, todo mundo, se orar crendo, pode ter este dom, mas algumas pessoas já são agraciadas pelo poder de Deus. Vamos lá. Um ato do poder divino. Por mais extraordinários que sejam os milagres, precisamos ter a consciência de que, assim como a salvação, eles são frutos da ação sobrenatural de Deus. O dom de operar maravilhas não vem de nós, mas é um presente dado por Deus, e ninguém deve se orgulhar de recebê-lo. Afinal de contas, sem Jesus não podemos fazer nada, pois Deus é a fonte de milagres. É legal ter esse dom? É legal. Só que você pode ficar lá, nossa, eu posso, eu consigo. Não, porque sem Jesus a gente não consegue. E para que Jesus reine no nosso coração, a primeira coisa a gente tem que ser manso e humilde, né? Então, vale ficar se glorificando? Não, porque a glória e toda a honra e toda a glória é dado a Deus, é dado a Jesus, né? Então, a gente tem que, se você tiver esse dom, você tem que buscar para você reconhecer ele e nada de ficar aí se vangloriando, né? Que a gente vai ver um pouquinho mais à frente o motivo de eu estar falando isso. Caro pré-adolescente, vivemos em tempos difíceis, de homens cheios de si, que apregam ser fonte de operação de sinais miraculosos prometidos para a igreja. Todavia, manipulam a fé das pessoas e forjam milagres que não passam de autossugestão. O nosso propósito de falar sobre este assunto é que você aprenda a sã doutrina de Cristo, Jesus, e não
seja alvo da manipulação da fé nesses tempos difíceis. Saiba que os milagres, apesar de acompanharem a igreja, são um ato de soberania de Deus, nunca do homem, sendo este apenas um canal de Deus para operar maravilhas. Então, o que a gente vê? Muita gente por aí usando o milagre, usando as manifestações do Espírito Santo para chamar a atenção de pessoas e atrair pessoas para um ministério ou para se vangloriar. E é isso que Jesus quer? Não. Então, assim, vocês têm que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa está ali manipulando, você está sendo manipulado e você não sabe, né? E você não sabe. E aí, o que acontece? Vai lá e mente. Quantas pessoas... Se você procurar no Google, você vai ver ali pessoas ali forjando milagres para ganhar mais views, né? Para ganhar mais visualização num canal, ou num canal de YouTube, ou ali na internet, né? E é isso que Jesus quer? Não. Jesus, quando ele fazia os seus milagres, ele até dizia que não era para dizer para ninguém, que não era para contar, mas as pessoas, quando você diz que não é para dizer, aí mais famoso fica, né? Mais as pessoas contam. Então, a gente tem que entender que são um ato de soberania de Deus e que não é para nossa glória, não é para nos glorificar, é para glorificar Deus, é para reconhecimento de que o Senhor está com a gente. Então a gente precisa entender, e quando a gente entende isso, fica mais fácil a nossa oração, porque a gente acaba crendo mais em Deus e buscando mais a Ele, né? E essas pessoas, né, a gente precisa... Quando você vê, assim, uma pessoa se glorificando muito, ou falando muito do que Deus fez na vida dela, como, né... E o que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar saber sobre essa pessoa, se o que ela tá fazendo é legal, e saber se Deus realmente tá naquele negócio, porque... Às vezes a pessoa se glorifica tanto que Jesus nem tá mais ali, que Jesus já foi embora, ó, faz tempo. E às vezes esses atos dessas pessoas faz com que nós deixamos de acreditar que Deus ele faz milagres ainda hoje. Por a gente ver que tanta gente usa isso para ganhar até dinheiro, para fazer um comércio, né? Que a gente deixa de acreditar que realmente Deus faz milagres, né? Falsos profetas, né? Falsos profetas que falam, que profetizam, e isso tá tudo errado. Não é assim que Deus faz. Se vocês vê alguém fazendo muita propaganda de profecia, de pessoas para pessoas, vocês têm que já falar assim, peraí, vamos ver se está baseado na palavra de Deus, se Jesus falou isso, que era para fazer isso quando ele estava aqui na Terra, porque nós somos seguidores de Jesus. Então nós temos que saber se Jesus está nesse lugar, né? Se está com essa pessoa, né? Então a gente precisa pesquisar sim, a gente precisa saber sim quem é essa pessoa que está profetizando e quem é essa pessoa que está aí manipulando, né? Porque às vezes a gente deixa de acreditar por causa de pessoas que estão mal intencionadas. Aqui, ó, ninguém tem o direito de manipulá-los como se fossem obras de suas mãos. Também, né, é um alerta aí, e o caminho da descrença ou negação da atualidade dos milagres não é a melhor opção para nós. Quer dizer o quê? Que quando a gente vê muito essas coisas aí, as pessoas manipulando as coisas de Deus, a gente deixa um pouquinho de acreditar, né? Como eu tenho falado para vocês. Ó, a manifestação do reino de Deus. Vamos lá para a revista. Como vimos na introdução dessa lição, o ministério de Jesus foi marcado por inúmeros atos extraordinários que testemunhavam que o reino de Deus havia chegado. Quando João Batista, na prisão, ouviu falar sobre Jesus,
O Cristo enviou seus discípulos até o Mestre para saber se realmente era o Cristo prometido. Olha só, como eu disse para vocês, vocês têm que pesquisar sobre essa pessoa. Então, Jesus declara os milagres extraordinários que eram realizados por ele, davam testemunho vivo e que o reino de Deus estava entre eles. Mateus 11:5. No Evangelho segundo escreveu João, os milagres de Jesus são tratados como sinais, pois na ótica joanina quer dizer que na visão de João, tá? Achei bem engraçado o jeito que eles escreveram. Eu nunca tinha visto dessa forma. Os milagres são uma mensagem ao mundo, um testemunho claro do reino de Deus havia chegado. Um testemunho claro que o reino de Deus havia chegado. Por intermédio dos discípulos, o mundo poderia reconhecer Jesus como Salvador. Estes são os mesmos sinais que fizeram o importante líder religioso Nicodemos procurar Jesus à noite. Hoje, um dos testemunhos vivos de que a Igreja é de Cristo são as manifestações destes mesmos sinais miraculosos, pois a sua palavra nos afirma que tais sinais seguiriam aos que crescem. Portanto, precisamos continuar crendo e orando para que os milagres de Deus ocorram em nosso meio. E eu volto a falar para vocês, milagres ainda acontecem no tempo de hoje. Acontece, só basta vocês acreditarem e buscarem ao Senhor. Aí a revista aqui ainda fala, amigo pré-adolescente, ter esse entendimento dos milagres de Deus serve de grande esperança para nós, pois sabemos que há problemas que parecem ser impossíveis de resolver. Todavia, podemos contar com a ação milagrosa de Deus, que se manifesta como testemunho de presença no meio da igreja. Os milagres ocorrem devido às necessidades das pessoas. Não é por acaso que acontece o milagre, não é sem uma pessoa pedir. Os milagres acontecem pela necessidade que as pessoas têm. Os que foram realizados por Jesus em seu ministério, na história da igreja primitiva, nunca foram uma forma de Cristo se exibir, e sim em razão da extrema carência humana. O motivo pelo qual Jesus não se negava a realizar milagres era compaixão. Olha só, a gente vê aqui que Jesus realizava milagres pela compaixão. E aqui tem vários relatos de partes da Bíblia que falam sobre a compaixão de Jesus. Por exemplo, aqui, ó, mais abaixo aqui, antes do milagre que alimentou 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, com 7 pães e alguns peixinhos, Jesus declarou: estou com pena dessa gente, porque já fazem 3 dias que eles estão comigo. Mateus 15:32 e Marcos 8:2. Igualmente, antes de ressuscitar o filho da viúva de Naim, a Bíblia também diz: quando o Senhor viu, ficou com muita pena dela. Lucas 7:13. Essa mesma compaixão revela o motivo o motivo de Jesus curar um leproso. Jesus ficou com muita pena dele, tocou nele. E assim ocorreram muitas outras vezes. Como vimos, o propósito inicial dos milagres realizados por Jesus era de entender as necessidades das pessoas, nunca uma demonstração gratuita de poder. A partir daí, podemos perceber que hoje muitos estão tratando o milagre com a intenção de se promover. Isso está errado, pois Jesus não propagandeou seus milagres como muitos fazem atualmente. Pelo contrário, muitos foram aconselhados a não falarem para ninguém, os outros tantos como constaram nas Escrituras. Precisamos, então, entender o milagre como graça de Deus e não como meio de benefício próprio. Aí aqui no finalzinho da lição já está falando assim, ó, meu caro pré-adolescente, ao refletir sobre isso, você pode crer que temos um Deus que nos vê, que vê os nossos sofrimentos e se solidariza conosco. Creia, Ele é contigo. Então, assim, eu quero deixar para vocês assim, ó,
que o que eu aprendi assim muito nessa lição foi o quê? Que Jesus ainda faz milagre, sobre o dom de maravilhas que é deixado para as pessoas, para algumas pessoas, né? E que todos nós podemos alcançar esse milagre de maravilhas. Mas o que mais interessante é que a gente pode ver a presença de Deus nas nossas vidas. Por quê? Porque Jesus ele anda com a gente, está com a gente e ele é movido pela compaixão da dor que nós sentimos. Por exemplo, a nossa necessidade mexe o coração de Deus, mas nós precisamos ser sinceros quando vamos orar e buscar a presença dele, porque é por compaixão. E Jesus, ele vê o que está em oculto. Porque não adianta você falar para o outro assim, nossa, como eu estou sofrendo muito, meu Deus do céu, que tristeza que eu estou sentindo. E às vezes dentro do seu coração você não está nem triste, não está nem ligando. Então assim, Deus, ele é movido pela compaixão. E ele conhece o profundo, o oculto e o escondido do seu coração. Então, nós quando vamos pedir algo para Deus, para que aconteça algum milagre, a gente precisa ter a fé, 100% fé e nenhum por cento de dúvida que ele vai resolver e também estarmos com o coração sincero diante dele, porque ele conhece o que está em oculto, então não adianta mentir. Né? E assim, o que eu quero deixar para vocês é que Deus sim, ele realiza milagres ainda hoje. É só vocês crerem, só vocês acreditarem, buscar a ele. Tá bom? Deus abençoe vocês. Quero que vocês falem sobre a lição, comentem sobre a lição e assim, tem aqui os revisando, né, que é as perguntinhas aqui, e eu gostaria muito que vocês fizessem e me falassem, tá bom? As perguntinhas. E se tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Se eu não souber, a gente vai buscar quem sabe para poder responder. E é isso que eu gostaria de deixar para vocês, tá bom? Então, vejam, estudem aí, façam pesquisa sobre as coisas que eu falei para vocês, e aí a gente vai se falando, tá bom? Deus abençoe vocês. E ótima semana, tá bom? Deus abençoe. Tchau.